Tite, desse jeito eu decoro o gabarito, Tite. Pois não decore. Vou mudar a ordem. E dela. Deixa eu só dar mais 3 minutos aqui para ver se alguém entra e eu começo. Como é que foi o simulado, gente? Vocês fizeram? Gostei só da redação. O simulado me cansou. Depois da 45, eu fiquei muito cansada, aí eu fui marcando qualquer coisa. Qual foi o tema da redação? Formas de combater... eu esqueci, era formas de combater alguma coisa. Eu acho essa prova mais cansativa também. Tinha muito texto e era muita interpretação. Eu devia ter começado por geografia. Eu sempre fazia a redação primeiro. A ordem que eu fazia era redação, humanas, aí eu passava a limpo a redação e depois fazia linguagem, que era a que eu achava mais chata. Aí eu li o tema, aí fui fazer a prova, aí no meio da prova fui fazer a redação. Tá. Deixa eu começar, então. Eu falei que essa semana a gente ia focar mais no sistema ABO. Então, essa lista é quase inteira dele. Só essa primeira aqui, que era da lista da semana passada, que a gente não terminou. Aí eu vou dar um tempo aí para fazer. Ela é aberta, tem que fazer conta, já vou avisando. Já é para resolver, teacher? Uai. Então eu viajei aqui. Eu também viajei. Eu vou ler aqui. Hoje tá difícil, gente. Foi o simulado, né, que fez isso. Verdade. Ei, Laura, tudo bem? Oi, boa noite. Teacher. Eu realmente gravei Sim, a primeira resposta. Eu tô boiando, eu acho que eu não consegui entender a questão, não.
É só a B mesmo, né? É só a Vou... B. As duas opções? É isso mesmo. Não, doida, é uma questão aberta. Ah, meu Deus. São duas perguntas. A um A eu decorei. A um B não. Vou fazer a B. Tá, faz a B. Não, faz a A também, mesmo sabendo a resposta, você tem que conseguir chegar no resultado. Ah, tá. Agora entendi. Nossa, peraí, fazer no caderno. Tá dando certo aí? E aí, gente? Eu estou acabando da possibilidade dos olhos castanhos. Tá, tudo bem. Gente, problemas em casa, não acabei não fazendo, mas eu vou acompanhar aqui agora. Tudo bem. Acabei, mas eu não sei se está certo. Quanto que deu? A minha A deu 1,6 e a minha B deu 1,5 e 1,4. 1 sobre 4. Será a B deu 1 sobre 4? 1 sobre 4 e 1 sobre 2. Para olhos azuis deu 1 sobre 2
E a outra deu 1 sobre 4. Eu acho que a B, você entendeu a pergunta errada. Mas, ó, você conseguiu chegar na a resposta dela vai ser 1 sobre 16, que é igual a 0,16. E aí, a gente faz ela daquele jeito. Primeiro faz a tabelinha do, já que é heterozigoto, a gente faz a tabelinha do Bzão, Bzinho por Vzão, Bzinho, né? Que vai ficar assim. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. É que vai dar Bzão, Bzão. Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Olha, gente, B é bem mais fácil de fazer que A. Evolução já. Bzão, Bzinho. Ou seja, tá querendo que as duas primeiras crianças tenham olhos azuis. Então, para ter olho azul, a gente sabe que ele tem que ser homozigoto recessivo, ou seja, tem que ser Bzinho. Então, a gente tem 1/3 de possibilidade para ele ter 1/4, né? São 4 opções. 1/4 para ele ser de ter olhos azuis. Aí tá pedindo que as duas crianças tenham olhos azuis. A gente lembra daquela regrinha que quando é I, multiplica, e quando é ou, a gente soma. Vocês estão lembrando dela? Aí, ó. Não, sim. Mas aí, ó. Calma, Amanda. Vamos terminar. Aí, ó. As primeiras duas crianças têm que ter olhos azuis. Então, vai ser 1/4 vezes 1/4. Que vai dar 1 sobre 16. Né? Porque I é vezes. Entendeu? Deu para entender também, Bela? Pois é, esse é o problema dessa questão. Porque a gente tem que lembrar que quando fala I, não é duas respostas, é para multiplicar. Vou até deixar escrito aqui, I para multiplicar e ou para somar. Aí, na B, o que eu falei que você deve ter entendido errado era isso. Que, ó, o primeiro filho tem que ter olhos azuis e os próximos 2 com olho castanho. Ou seja, o primeiro vai ser esse daqui, que vai ser 1/4 de chance, e os outros 2 olhos castanhos. Ou seja, qualquer uma das 3 outras opções vai servir para os olhos castanhos. Então, vai ser 1/4 vezes 3/4 do outro filho, vezes 3/4 do outro filho, que no total são 3 filhos. E a resposta aqui vai ser 3 vezes 3, 9, sobre 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Ai, não consegui escrever, mas vai dar 9 sobre 64. Mari, desculpa. É só porque assim, eu cheguei agora, mas assim, na hora que tava montando, eu tava montando Bzão, Bzinho, igual você fez aí na horizontal. E na vertical eu tinha colocado Bzinho, Bzinho. Por que que não é Bzinho, Bzinho na vertical? Horizontal, vertical. É um pé. Vertical, horizontal. Os dois são Bzão, Bzinho, porque tá falando aqui se um casal heterozigoto tiver Heterozigoto, filhos. tá, beleza. Entendi. Então, os Obrigada. dois são Bzão, Bzinho. Pode simplificar o que, Amanda? Não, esse não dá. Nessa conta, não dá para simplificar. Porque, né, não vai conseguir cortar 3 com 4. Então, tem que fazer a conta mesmo. Que é 9 dividido por 64, que vai dar 0,14, que é 14 sobre 100. Que é 14%. Então, a resposta da Bia aqui seria 14%. Deu para entender todo mundo? Fernanda, Simone? Professora, eu entendi, só não entendi esse ou aí. Eu não entendi. O quê? Esse I ou. Por Ah, que o que. por que que um soma e o outro multiplica? É. E como que eu vou saber identificar qual que é?
Isso é uma regrinha da genética mesmo. Não tem muito um. É uma coisa de probabilidade, aí a gente entra em matemática. Mas toda vez que aparecer, por exemplo, igual tá falando aqui, as primeiras duas crianças têm que ter o olho azul, ou seja, uma e a outra tem que ter o olho azul. Mas se estivesse falando que, por exemplo, tem dois filhos, aí tá falando, a primeiro filho tem que ter olho azul e o segundo olho castanho, ou o primeiro filho tem que ter olho castanho e o segundo olho azul. Aí você vai somar, se tiver esse ou. Se não é, se tiver o i, é multiplicar. Toda vez que tiver um desses dois. Entendi. Sempre vai ter no enunciado mesmo. Entendi, obrigada. Nada. Aí agora a 2. Espero que a partir dessa você já não tenha decorado o gabarito, hein, Amanda? Tenho péssima memória, já até esqueci. Que bom, senão eu ia ter que mudar o gabarito aqui. Ia ter que fazer a questão errada. A gente tá na 2, sim, Bela. E se você precisar sair, não tem problema também não, tá? É, tudo bem, espero que consiga controlar. Não, tá tudo bem. Os adolescentes da internet hoje em dia tá difícil. Difícil. Os TikTokers. Esses mesmo. É, tem uma aqui em casa. Nossa, que dificuldade, meu Deus, mas tá bom.
Laura, você está fazendo? Que aí eu espero você terminar de mandar. Tá, ó. Não dá para ver aqui, mas até agora vocês falaram E, D e B. E não é nenhuma delas. A resposta aqui é a letra A. Deixa eu explicar. Vocês lembram que o sistema BO tem codominância nos alelos de A, B e O? A e B, no caso, porque o O é recessivo. Mas, ó, antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era do tipo sanguíneo AB e o filho tipo sanguíneo B. O genótipo do homem pelo sistema BO que exclui a possibilidade de paternidade desse filho é, ou seja, está perguntando qual genótipo dele é possível para provar que ele não é pai da criança. E a gente sabe que a mulher, ela tem o sangue AB. Ou seja, a gente sabe que o AB, eles são codominantes. Ou seja, se o pai é A e a mãe é B, a e a B, no caso, o filho vai ser AB, porque eles são codominantes. E se o pai for totalmente recessivo, que é o izinho, que é o sangue O, e a mãe for AB, o filho vai ser A ou B. Aí, nesse caso, a gente sabe que a mãe é AB, ou seja, ela vai mandar para o filho um desses genes. Ou seja, ela vai mandar o A ou ela vai mandar o B. E a gente sabe que o filho é do tipo sanguíneo B. Então, ele recebeu da mãe dele esse B. Só que aí, também está querendo saber qual que ele recebeu do pai. Que a gente não sabe. Mas a gente sabe que se o filho é B, ele tem que ter necessariamente recebido o IB ou o Izinho, porque senão ele seria AB também. Se ele tivesse recebido algum A, ele seria AB. Aí, ou seja, o genótipo do homem que exclui a possibilidade de paternidade desse filho ou seja, o único genótipo que ele tem que pode provar que ele não é o pai. Que no caso vai ser A. Porque se o pai tem os dois genes, os dois alelos como do tipo sanguíneo A, ele necessariamente ia passar para o filho o A também. Então, o filho ia acabar sendo AB. Porém, se ele tiver o tipo sanguíneo, o Izinho e A, ele pode ter mandado para o filho um dos alelos recessivos. Então, o filho continuaria sendo só B. Se ele tivesse os dois do tipo sanguíneo B, ele mandaria o B para o filho. Então, ele ia receber da mãe e do pai o B. Então, ficaria B também. Se ele tivesse aqui o B e o Izinho, ele poderia mandar para o filho tanto o B quanto o I, que o sangue do filho continuaria sendo B, e o E também, ele mandaria o Izinho, que vai continuar sendo B, porque o B é dominante. Então, a única opção que tem para provar que ele não é o pai seria se ele tivesse o sangue A. AA, no caso. Deu para entender? Ok, agora 3. YouTube tem o seguinte resultado. Ó. Rapidinho. Vou deixar essa imagem aí, porque ela, ó, sumiu. Que bom. Porque ela é útil também.
eu tô achando essa questão bem difícil. Quando eu leio assim, o pai seja homozigoto para as duas características, tá falando, tipo assim, eu não consigo entender isso. Que duas características? O AB e o O? Não, é porque o ABO é um tipo e o RH é outro. Os dois determinam o sangue. Sabe quando... Duas características, o genótipo e o fenótipo. Não, os dois são duas características do genótipo mesmo, sabe? Eu, por exemplo, sou O positivo. O O é determinado pelo sistema ABO e o positivo ou negativo é pelo sistema RH. Sim, entendi. E aí tá falando que ele é homozigoto para as duas características, ou seja, ele tem os dois genes iguais para as duas características diferentes. Tá. Tá bom. A é muito complicada para eu entender. Então, eu ficaria com A ou com a C, porque, como tem o negativo, aqui é o único que tá falando heterozigoto. Aqui a A tá falando um monte de coisa que eu não consigo entender. E a C tá falando heterozigoto. E aí, como ele é O, e aí teria que ter esse recessivo, alguém vai ter que ter um recessivo. Então, não vai ser um homozigoto, vai ser o heterozigoto. Só fiquei confusa por causa do fator mesmo, seja tributo para o sistema sanguíneo BO e para o fator. É isso. É isso, O então, A ou então a é C. C. O A ou a C. É porque a A eu não consegui entender. Nossa Senhora, muita coisa. Ok. Mas aí, ó, dica pro Enem, quando você não conseguir entender, você vai na que você conseguir entender. Beleza. Só dá um tempo aqui pra Laura terminar ela. Ô, Laura, desculpa. Eu tô falando aqui, foi mal. Eu também achei ela difícil. Tá, ó. Deixa eu corrigir então. Pelo seu raciocínio estava certo, mesmo você não entendendo a A, o que você pensou da C estava certo. Ó, um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que seu tipo sanguíneo é O com RH negativo, ou seja, ele é O negativo, que inclusive é o sangue mais difícil de ter. Ou seja, se ele é O, ele vai ser Izinho, Izinho, e o RH negativo, ele também vai ser recessivo, porque a gente sabe que quando é negativo, ele é recessivo, e quando é positivo, é dominante. Então, ele vai ser, é como se ele fosse Izinho, Izinho, e eu vou pôr o B no R, porque o R ia ser muito difícil de eu desenhar, tá? Aí, ó, e sua mãe é B com RH positivo, ou seja, a mãe dele, se ele é recessivo, a mãe dele teve que mandar um alelo recessivo para ele. Então, a mãe dele seria o B, o IB, né? Eu vou pôr só B, porque é para ficar mais fácil. E o recessivo, o Izinho, e o RH positivo. Mas se ele tem o RH negativo, é porque ela também tinha um alelo para isso. Então, ela seria o Bzão, que é o do positivo, e o Bzinho. Isso. E o pai dele é A com RH positivo. Ou seja, vou só pôr uma barra aqui. E é a mesma coisa da mãe. Para ele, se ele é recessivo, o pai dele também tinha que ter um alelo recessivo. Então, ele seria Azão com o Izinho e o Bzão com o Bzinho. Porque o pai dele também era positivo. E aí, a condição genotípica que possibilita que ele realmente seja filho biológico dos seus pais é que
A, o pai seja homozigoto para as duas características, o que a gente já viu que está errado, porque o pai não é homozigoto para nenhuma delas, ele é heterozigoto para as duas. E a mãe é heterozigota para o sistema BO, que está certo, que é esse, e homozigota para o fator RH, o que está errado, porque a gente viu que ela também é heterozigota para o fator RH. E a mãe seja heterozigoto para o sistema sanguíneo BO e homozigoto... Ó, entendi por que você não entendeu, Amanda e Bela. Porque tá repetido, né? Pois é, menino. É o pai homozigoto, as duas características. E a mãe hétero para o sistema BO. E homozigoto para o fator RH. Aqui, ó. É porque era Ah, para é estar... verdade. É Entendeu? verdade. É verdade. Isso aqui era para não estar aqui. A resposta vai ser C. Mas você acertou no chute, né, Hum. Amanda? Deixa eu explicar o que é o C. Né? Aí, ó. O B. O pai seja homozigoto para as duas características e a mãe heterozigoto para as duas características. Tá metade certa, metade errada. Que o pai é heterozigoto para as duas também. Ele não é homozigoto para nada. C. O pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e para o fator RH. Tá certa. E a D é o pai seja homozigoto para o sistema BO e heterozigoto para o sistema RH. Tá errado porque a gente viu que o pai também é heterozigoto para o sistema BO, então ele é heterozigoto para tudo, e a mãe é homozigota para as duas características. Está errado também porque ela é heterozigoto para as duas. Então a resposta aqui vai ser a letra C. E a A estava ruim de entender mesmo. Cadê o apagar? Entendi, obrigada. Aí, ó, achei a minha outra imagem. Mas tudo bem. 4. Essa também tem que fazer conta. Mas essa é uma conta mais fácil. Quando eu digo aglutinar, eu quero dizer o quê, teacher? Aglutinar você pode considerar, tipo, reagiu. Porque você lembra que o sangue é formado, a parte do RH, ela é formada por um anticorpo e é como se ela reagisse ao sangue como se ele fosse um vírus. Aí quando ela aglutina é porque ela tem um anticorpo pro tipo sanguíneo, por exemplo. O soro anti-A. Se eu colocar o soro anti-A e ele aglutinar, com o sangue A é porque ele reagiu.
Ô, Bela, você tá terminando ou eu posso corrigir? Foi. Pode corrigir. Era um docente. Pode corrigir. Eu vou fazendo aqui enquanto você corrige. Pode corrigir. Tá. Vocês duas falaram aqui, mas exatamente, isso é uma pegadinha. Que aí tem que prestar atenção. Ó, em um hospital havia 5 lotes de bolsa de sangue, 1, 2, 3, 4, 5. Cada lote continha apenas um tipo de sangue não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando os tipos de soro anti-A e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? Ou seja, a gente tem que ver os que reagiram com o tipo sanguíneo A, né? Porque a gente está querendo saber só o do A. Os que reagiram aqui com o soro foi o 2 e o 3, que a soma daria 55, né? Que a resposta da E. Só que a gente também tem que ver o lado do B. O 3 também reagiu com soro anti-B. Ou seja, o 3, na verdade, não é A, ele é AB. Então, a resposta vai ser considerada só o do 2, que é o único que só reagiu com soro anti-A. Então, a resposta aqui seria 25, letra B, não C, não é. Isso é pegadinha, porque na hora que a gente vê o A, a gente só olha a tabela do A. Mas se tem a tabela, é porque as duas partes são importantes. Aí, 5. Tá. Aqui vocês falaram D, B e A. Vai. Laura, você mudou de ideia? É D ou A? Eu acho que eu mudei também. Agora que eu fui ler direito, eu acho que é a... Correção, que tipo assim, eu pensei assim, se ele é O, ele é recessivo, então ele pode ter um dominante e um recessivo, mas para ele ser O, ele tem que ser 2 recessivos, né? É isso? Sim. Ah, não, então, os filhos também. Uai, depende, só se ele casar com alguém, ó, se ele casar com alguém de outro grupo, o outro grupo é dominante. Então, não necessariamente, porque se ficar azão izinho, vai ser A, e não I. Não é assim que funciona. Exatamente. Só que tá falando aqui, ó. Se os pais são do grupo O, Pais. os dois pais. É verdade. Você tá certo. Tá, então, ó. Se os pais são do grupo sanguíneo O, os filhos
só falar que, Laura, se não tivesse mudado de ideia, você tinha acertado. Que os pais são do grupo sanguíneo O, os filhos serão do grupo sanguíneo O. Tá certo, porque se eu tenho os dois pais recessivos, o filho também vai ser recessivo. Né? Porque não tem muita outra opção. Aí, B, A2, né? Se um dos pais é do grupo sanguíneo A, ou seja, a gente sabe que ele tem um alelo dominante do A, mas a gente não sabe necessariamente o outro. E o outro é do grupo sanguíneo B, mesma coisa, a gente sabe que ele tem B, mas não sabe qual que é o outro. Porém, o B é dominante, então já vai ser B. Pelo menos, mas a gente sabe que não é AB. Todos os filhos serão do grupo sanguíneo AB. Não, necessariamente, porque exatamente, a gente sabe que um é A e o outro é B. Aqui ele pode ser A, também ele pode ser Azão, ou ele pode ser o A e o I. E esse daqui pode ser B com B ou B com I. Não, gente, isso aqui ficou torto, hein? Enfim. Ou seja, o filho deles, já que a gente não sabe como é, ele pode ser tanto AB, ele pode ser só A, e ele pode ser só B, ou ele pode ser O. Ele pode ser todos os tipos. Então, a 2 está errada. E 3, se os pais são do tipo sanguíneo A, ou seja, os dois pais são A. Há alguma coisa. A gente sabe que eles são dominantes, mas não sabe qual que é o segundo. Há alguma coisa. Os filhos poderão ser do grupo sanguíneo A ou O. Tá certo também, porque eles podem muito bem ser A izinho e passar o izinho para os filhos e os filhos serem O, ou passar um dominante só ou os dois dominantes. Então a resposta aqui vai ser letra D. É porque assim, ó, tá falando que ele é A. Só que a gente sabe que o A é dominante, né? Então eu tenho que ter só um gene do A, um alelo A, para eu ter o sangue A. E a gente sabe que ele não é B, porque já que A e B são codominantes, se ele tivesse um B, ele seria AB. Mas tá falando que ele tem um A. Então ele pode ser tanto ter dois alelos do A, ou ele pode ter um alelo do A e um alelo do O, que é o izinho. Então não dá para saber qual que é o segundo alelo dele, porque ele só fala que ele é A, que é o dominante. Então tem a possibilidade dele ser Azinho, no caso. Ah, não, né? Mas Azão, se sim. ambos os pais são A, tem a possibilidade de mesmo assim ele vir O, mas A é dominante. Então, é porque o A é dominante. Exatamente. Para ele ser, as opções aqui, ó, que eu peguei aquela tabela, era isso, ó. Aqui. Para ele ser A, ele pode ser ou o Azão ou o Azão izinho. Aqui, né? Esse primeiro aqui. Tem duas opções para ele ter o fenótipo A. Azão ou Azão izinho. Se os dois pais tiverem, por exemplo, esse fenótipo aqui, do Azão izinho, eles podem vir a ter um filho izinho, que vai ser do sangue O. Tá, então aqui seria D. E já deu aqui o horário, na verdade, então eu vou deixar essas últimas para a gente fazer semana que vem, tá? Mas essa matéria é complicada mesmo, a gente tem que, porque quando tem codominância, fica mais confuso. Porque são meio que a gente está falando de 3 alelos, e não só 2. Mas aí é isso, gente. Semana que vem a gente termina. Beijinho para vocês. Boa aula. Obrigada, professora. Boa noite. Valeu. Boa noite.